Olá, gente, a graça e a paz a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você esteja nos vendo. Eu quero deixar aqui um entendimento nosso, deixar aqui um estudo aí, algumas considerações sobre as 70 semanas de Daniel. E quero mostrar para vocês algumas anotações, colocar algumas coisas dentro dessas 70 semanas proféticas de Daniel. Então eu quero aqui, jogando na tela para vocês aí, algumas anotações, alguns pontos que eu quero rapidamente passar aqui e deixar claro que isso aqui forma um plano de fundo para todo estudo escatológico, todo estudo no que diz respeito ali ao livro do Apocalipse, as cartas de Paulo, tanto aos Tessalonicenses, as epístolas de Pedro também, a própria carta de Paulo aos Coríntios, enfim, os escritos que falam um pouquinho a respeito do fim dos tempos, juntamente com o livro do Apocalipse. Eu acredito que essas 70 semanas elas formam então um preâmbulo, uma base, o entendimento delas, forma essa base para que a gente possa ter um estudo correto aí dentro dessa área escatológica. Ok? Bom, o texto que se refere às 70 semanas, esse texto se encontra em Daniel, está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, os versos 24 a 27, eles dizem o seguinte: um período de 70 semanas de sete foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Então aqui o propósito desse período de 70 semanas, ok? Agora ouça e entenda. Passaram 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de sete, o ungido será morto, e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do tempo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador, seja finalmente derramado sobre ele. Então, para a gente entender aqui o contexto histórico que Daniel está tendo essa visão, a gente lê ali o comecinho do capítulo 9, a gente percebe que Daniel está estudando ali a palavra do Senhor, tá? Ele está, na verdade, estudando ali o livro de Jeremias. Lembra que Jeremias é um profeta que vai falar um pouquinho a respeito de que Jerusalém ela seria levada cativa, o povo judeu seria levado cativo ali por Nabucodonosor. Então ele está lendo a respeito das profecias de Jeremias e ele entende que o tempo desse cativeiro deveria ser aí de 70 anos. A gente vê essas confirmações aí, tem em Jeremias 25 e também em Jeremias no capítulo 29. O que Daniel percebe dentro do seu contexto histórico? Desde o cativeiro de Israel, que começou ali por volta de 605, onde as primeiras levas ali de exilados eles começam a ir para a Babilônia. 70 anos proféticos de 360 dias cada, a gente já fala um pouquinho melhor sobre isso daí, sobre esse ano profético de 360 dias, fariam tal período terminar aproximadamente durante a queda da Babilônia, que aconteceu por volta ali do ano 539, isso antes de Cristo. Então Daniel ele percebe que o tempo de cativeiro ele estava se cumprindo, ele estava terminando, então ele passa a buscar o Senhor. Tanto é que no capítulo 9 ele vai ver uma oração muito, muito intensa de Daniel, confessando o seu pecado, o pecado do povo, e clamando, se quebrantando diante do Senhor realmente, a fim de que Deus
revelasse o que seria dessa nação, né, para que Deus restaurasse realmente aquela que é a menina dos olhos dele. Então, enquanto Daniel orava, né, aparece aí a figura de Gabriel, né, nós temos que é um anjo Gabriel, e ele vem então lhe dizer as palavras que a gente leu agora há pouco, né, que estão descritas aí em Daniel no capítulo 9. E aí solta, né, essa profecia a respeito das 70 semanas. Ok? Bom, vamos entender algumas coisas aqui então, que alguns estudiosos colocam, né, a respeito desse texto e que, como eu disse, vai formar um preâmbulo aqui para toda a base escatológica, né, as cartas de Paulo, Pedro diz alguma coisa ali, o próprio livro do Apocalipse, outros profetas também do Antigo Testamento, tá? A Daniel vai formar esse preâmbulo, né, dessas 70 semanas, tá, para esse estudo escatológico aí, né, a respeito do fim dos tempos, tá? Mas vamos aqui por partes, né? Vamos focar aqui hoje somente nessas 70 semanas aí, no que diz respeito ao livro de Daniel. Então, o primeiro ponto aí a se entender é que as 70 semanas, elas correspondem, tá? Elas são vistas aí como 490 anos na nossa história. Ok? 490 anos, então. Bom, em geral, né, os estudiosos concordam, tá, que as unidades de tempo são anos, ou seja, 70 semanas vão corresponder aí, né, 70 vezes 7, 7 dias, né? A cada semana são 490 anos, então. Ok? Cada dia representando aí, então, um ano. Ok? A gente já fala um pouquinho melhor também sobre isso, tá? Nós vamos ver que esse cumprimento na história das primeiras 69 semanas, vocês vão ver como é que isso harmoniza de maneira muito, muito linda, né? E é literal, né? Realmente, a profecia. Tá? Precisamos levar em conta, tá, que nós, já vou falar um pouquinho sobre isso também, né, nós precisamos entender esse ano profético, tá, de 360 dias, é um calendário judaico, e em relação ao nosso calendário, que é o calendário gregoriano, a gente considera aí, né, a gente tem, né, na verdade, né, 365 dias por ano. Bom, por que que o ano profético, tá, esse ano que a gente vê com base na profecia, tem 360 dias? Bom, para harmonizar com as demais profecias bíblicas, senão você não consegue harmonizar, né, e constituir ou reconstituir o período que já passou no que diz respeito à profecia. Então, por exemplo, esse conceito, né, ele é confirmado aí por algumas referências, tá? Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Apocalipse, né, Apocalipse 11:3, Apocalipse 12:6, faz referência aos 1260 dias, né, aquele período tribulacional, né, que eu já vou adiantar aqui, tá? É a última semana de Daniel, né? É a semana de número 70, né? A chamada 70ª semana. Então aquele período ali, que era dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, né? Esse período de 7 anos. Bom, obviamente, se você pegar ali 1260, né, dividir por 3,5, você não vai chegar ao que a gente chega no nosso calendário. Né? Para fechar o período de 3 anos e meio, é considerado que o ano tem 360 dias. Então a referência a 1260 dias, que são 3 anos e meio, 42 meses, né, que aparece também em Apocalipse 11, tá? 2 e 13, 5. E também uma outra expressão que é usada, né, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, de novo a referência, né, a gente vai encontrar isso em Apocalipse 12, tá? Aos 3 anos e meio. E a gente vai ver também isso em Daniel 7 e Daniel capítulo 12. Essa expressão é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se referindo a 3 anos e meio, ali dentro da grande tribulação. Okay? Então, isso harmoniza, né, dentro do calendário judaico, essa questão aí com relação ao livro do Apocalipse. Então, o ano profético, né, dentro do calendário judaico, ele constitui 360 dias, né, 360 dias literais, aí, e não 365, como está no nosso calendário gregoriano. Tá? Por isso que nós temos essa expressão, né, 1260, 42 meses e 3 anos e meio. Isso é importante. Daqui a pouco a gente vai fazer um cálculo para a gente entender esse período de 490 anos. Ok? Então, o ano profético aí, né, dentro do calendário judaico, para harmonizar com os demais textos que nos levam ao estudo escatológico, ele tem aí 360 dias. Tá? Principalmente por essa referência aqui, né, em relação aos 3 anos e meio iniciais ali, né, a Apocalipse 11, 12 vai falar sobre 1260 dias. Ok? Bom, então nós temos aí dentro da profecia que Daniel está colocando 3 períodos, está dividido em 3 partes. Tá na história, ele fala de 7 semanas, um período de 7 semanas proféticas.
um período de 62 semanas e mais uma semana. Tá? Então nós entendemos aí, né, 49 anos, mais 434 anos, mais um período final lá de 7 anos. Tá? Então vamos tentar posicionar isso dentro da história, né? Nós já estamos aí há milhares de anos à frente de Daniel, a gente já viu alguns cumprimentos, né, dessa profecia. Esperamos o final dela, mas nós estamos aí, já vimos grande parte do cumprimento da profecia. Então Daniel 9:25 ele diz assim, ó, agora ouça e entenda, né? Passarão 7 semanas, mais 62 semanas desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Bom, então Deus está falando aqui a Daniel de que Jerusalém será reconstruída. A posição histórica de Daniel, lembre-se disso, né? Ele está vendo ali a sua nação cativa diante da Babilônia, e Deus está dizendo aqui, olha, Israel, apesar, né, dos tempos difíceis, ela vai ser reconstruída. Então, ele dá aqui as posições de tempo. Né, 7 semanas mais 62 semanas, né, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do ungido. Bom, então aqui, se essa ordem ela se refere a um decreto político, tá, a gente tem aí 4 posições diferentes. Tá, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? Seria o decreto de Ciro que permitiu a reconstrução do templo em 538. Tá? Ciro ele permitiu, né, que o povo retornasse e reconstruísse o templo. Isso está registrado em 2 Crônicas 36, né, e Esdras 1 e 6 também, capítulo 1 e 6. Tá? Poderia ser o decreto de Dário, que confirma o decreto de Ciro. Tá? Isso está registrado em Esdras 6 também. Em Esdras 7, nós temos um outro decreto, é o decreto de Artaxerxes. E por último, aí, em quarto lugar, nós teríamos o decreto de Artaxerxes, que está registrado em Neemias, tá, que autoriza a reconstrução da cidade. Está lá em Neemias, capítulo 2. Bom, qual que é o nosso posicionamento aqui? Tá? O que a gente entende? Apesar de estar claro que o decreto de Ciro, né, o primeiro decreto que nós falamos, autorizava a reedificação do templo, há dúvidas aqui, né, se ele ordenou também a reconstrução da cidade. Então, por isso que eles não datam o decreto como se fosse o decreto de Ciro em 538. Então, os decretos posteriores, né, que estão registrados aí no livro de Esdras, tá, aparentemente falam somente sobre o templo, a reconstrução do templo. Mas o que nós temos como fato histórico tá, é que a cidade, a sua muralha, né, o próprio templo em si, eles não foram reconstruídos até o tempo de Neemias. E aí nós datamos aqui, tá, nós temos essa data, seria aí por volta do último mês do ano 445 ou o primeiro mês do ano 444 antes de Cristo, isso. Então essa é a provável data desse decreto de Artaxerxes. É a partir daqui que a gente começaria a contar, então, essas semanas proféticas, essas 70 semanas proféticas aí de Daniel. Bom, fazendo um cálculo aqui só para a gente ter uma base, se o calendário judaico, né, a gente tem 360 dias por ano, esse seria o ano profético, para harmonizar com as ideias dos 1260 dias, que correspondem a 3 anos e meio, tá? Lá de Apocalipse, como a gente disse agora há pouco. A gente teria o seguinte, então, pensando em dias, que é a unidade comum, tá? Tanto para o calendário judaico, tanto quanto para o gregoriano. Então, se a gente fizer 7 vezes 7, ou seja, 7 primeiras semanas proféticas, vezes 7 dias, né? Cada dia corresponde a um ano, lembre-se disso. Mais 62 semanas vezes 7 também, né, vezes os seus 7 dias, nós teríamos aí nessa soma 483 anos, tá? Vezes 360 dias, né? Cada ano profético corresponde a 360 dias, nós chegaríamos a um total de 173.880 dias. Tá? Isso é um cálculo que os estudiosos fazem para tentar posicionar esse tempo na história. Bom, dentro do calendário gregoriano, então nós temos 365 dias por ano. Né? Lembre-se também, nós temos os anos aqui bissextos, a gente já fala um pouquinho sobre eles. Então, se a gente considerar o ano 444 como sendo o ano em que Artaxerxes ele decreta, né, ele solta esse decreto para que Neemias venha reconstruir não só os muros, né, mas o templo, enfim, reconstruir Jerusalém, nós teríamos aí de 444 até o ano 33 depois de Cristo,
se nós considerarmos aqui o ano, né, da crucificação do Senhor, nós temos aí 476 anos dentro do calendário gregoriano. Tá? João, aqui se eu fizer a diferença, né, 444 mais os 33 depois de Cristo, daria 477. Só que nós precisamos considerar aí que entre um antes de Cristo e um depois de Cristo, tá? Passa-se só um ano. Portanto, o total é 476 e não 477. Porque nós não temos o ano zero. Né? Nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo. Bom, vou seguir a mesma linha de raciocínio. Tá? 476 anos dentro do calendário gregoriano, vezes o número de seus dias, né? 365, a gente teria um total de 173.740 dias. Mas eu vou considerar aqui, né, mais uma soma de 116, que são os anos bissextos. Como é que eu cheguei nisso aqui? Né? Você pega aí os 476 anos, divide por 4, você tem lá 119. Por que eu tirei 3? Né? Na verdade não sou eu, tá? Os estudiosos eles tiram esses 3 aqui, né, para chegar no 116. Porque os anos terminados em 00, né, o ano, se a gente pensar aqui, né, o ano 400, o ano 300, o ano 200, né, eles não são bissextos. Tá? Embora a cada 400 anos, né, o quadrigentésimo ano, ele seja bissexto. Então nós temos um espaço aqui de 476, então eu vou tirar 3, né, e não 4. Okay? Então eu chego aí a 116. E ainda eu vou somar mais 24 dias aqui, né, que seria a provável data em que Artaxerxes ele assina, né, que os estudiosos dizem que ele assina esse decreto para que Neemias ele possa então retornar, né, a Jerusalém para reconstruir ali os muros. Tá? Seria por volta do início de março, aí, dia 5. Né? Então nós temos aí nessa soma de 173.740 mais 116, mais os 24 dias correspondentes ao mês ali, né, que a gente não computou, a gente chega nos mesmos 173.880, né, 880 dias, ou seja, o espaço de tempo ele é o mesmo. Né? Acontece que nós estamos num calendário, né, nosso calendário que é o calendário gregoriano, então a gente tem essa impressão, né, de que por ter mais dias o ano, né, nós teríamos então menos anos, mas é o mesmo espaço de tempo. Então muitos estudiosos fazem esse cálculo a fim de posicionar esse tempo histórico, né, das 70 semanas. Então veja bem, olha só o que acontece. Fiz uma tabelinha aqui para ficar um pouco mais fácil a gente entender. Se Neemias, né, se Daniel está tendo uma visão de que Jerusalém será reconstruída, né, suas ruas, seus muros e tudo mais, que diz ali a profecia de Daniel 9. E o decreto de Artaxerxes, que permite Neemias voltar para reconstruir, foi dado realmente no ano 444. Tá? Então, do ano 444 ao ano 33, que seria aqui a crucificação do Senhor, da qual Daniel também está profetizando, nós temos aqui as 69 semanas. Né, aqueles 2 períodos de tempo. Tá? As 7 primeiras semanas, mais 62 semanas. Ou seja, cumpre-se aqui, né, todo esse período das 69 semanas proféticas, né, de Daniel. João, por que tem essa divisão, né, de 2 espaços? Porque as primeiras 7 semanas, elas correspondem ao tempo de reconstrução de Jerusalém. Né? Então, da data 444, ali, mais 49 anos, lembrando, né, 49 anos proféticos, nós temos ali o tempo de reconstrução dessa cidade, do próprio templo, né, das suas muralhas, enfim. A cidade ela é reconstruída nesse primeiro tempo, né, nessas primeiras 7 semanas, que corresponde a 49 anos. Eu acho interessante, por exemplo, você vê em João 2,20, eu coloquei esse texto aí, né, a minha versão ela diz assim, ó, pediram um sinal para Jesus, né, para mostrar que de fato ele era o Messias, que autoridade ele tinha, né? E Jesus diz ali, né, no verso 19 de João 2, que destrua esse templo e em 3 dias eu levantarei. O Senhor está dizendo ali, né? E aí eles respondem, João 2,20, né? Eles respondem, olha, foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você reconstruirá em 3 dias. Então repara que a gente vai tendo textos que vai harmonizando com esse período profético. Né? Claro que ele diz 46 anos, é só a reconstrução do templo. Né? Eu costumo dizer, né, sabe como é que é obra? Né? Você tem que reconstruir muro, talvez quando baixou o decreto, até realmente começar a construção ainda leva-se mais um tempo. Enfim, então entende-se que essas primeiras 7 semanas proféticas,
diz respeito à reconstrução da cidade de Jerusalém, né, que foi destruída ali pelos babilônicos. Ok? O outro período de 62 semanas, né, que fecha as primeiras 69 semanas, seria da reconstrução, a cidade já reconstruída, até então a vinda do Messias, a vinda de Jesus e a sua morte ali na cruz do Calvário. Okay? Então, repare que os primeiros 483 anos proféticos, tá, se cumpriram, né, pouco antes da crucificação. Né? Por quê? Para a gente conseguir harmonizar a profecia. Né? Depois disso, entre a crucificação e a destruição de Jerusalém, nós temos o cumprimento de Daniel 9:26, que é o texto que nós lemos lá no início. Olha só o que Daniel está vendo, né, dentro dessa questão das 70 semanas. Depois desse período de 62 semanas de 7, então passou-se o período das 7 semanas de 7, mais as 62 semanas, estão fechando aqui, né, as 69 semanas, o ungido será morto. Né, Jesus Cristo deu sua vida ali por perdão aos pecados, né, o próprio Filho de Deus é morto naquele madeiro. E nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estarão decretados desde esse tempo até o fim. Então o que acontece? Ao fim dada essa semana de número 69, né, um governante ele vai surgir, vai destruir a cidade e o templo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mais ou menos 70 depois de Cristo, alguns anos mais para frente aqui, né, debaixo ali do Império de Roma, a Jerusalém era totalmente destruída. Essa profecia que ela se cumpriu, de fato, no ano 70, tá, depois de Cristo. E aí fala que o fim chegará, e aí a guerra e seus sofrimentos estarão decretados desde esse tempo até o fim. Então aqui nós entramos num período da história que muitos estudiosos falam que é um grande parênteses da história. Há um hiato aqui, né? Há um buraco aqui, né? Uma era que foi estabelecida aqui na ressurreição de Cristo, né? Em Atos 2, né? Desse do Pentecostes, que é a era da igreja, né? O reino da graça, é a era da graça. Porque eu coloquei aqui 2020 porque é onde nós estamos, tá? Isso aqui, né? Nós ainda estamos, né? Nesse grande parênteses da história aqui. É interessante que a profecia bíblica diz que a guerra, né, e seus sofrimentos são decretados desde esse tempo, né, até o fim. Então você vê aí a nossa história, toda a história da humanidade sendo marcada por, né, uma infinidade de guerras locais, guerras talvez de proporções maiores. A gente tem mais recentemente na história a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim, grandes guerras aí acontecendo. Então, profecia bíblica se cumprindo. Isso vai ser até o fim. Até o fim aí nós vamos ter guerra e guerra. Então nós estamos nesse grande parênteses na história. Nós vimos o cumprimento dessas 69 semanas proféticas, né? Estamos nesse grande parênteses, que é a era da igreja, né? O reino de graça, e vamos entrar aí em breve, né? Nós acreditamos aí que nós vamos então para aqueles 7 anos finais, que é a última semana profética de Daniel, a 70ª semana. Tá? Então, os 7 anos da última semana começarão quando o líder das 10 nações do Oriente Médio, e aqui é um outro contexto, tá? uma outra ideia para a gente abordar futuramente, tá? Que precisa de mais texto aqui para a gente chegar aqui a termos, tá? Chegar aqui realmente a coisas mais sólidas, né? Sobre essas 10 nações. Só tem um livro de Apocalipse sobre os 10 chifres, Daniel 7 fala sobre isso. A gente precisaria aqui pensar já num outro contexto. Então, vamos focar aqui, tentar entender as 70 semanas, tá? Só esse preâmbulo para todo o estudo escatológico, ok? Que ele ainda está para surgir, né? Então, esse líder ele vai surgir, satisfará a descrição de um líder relacionado ao Império Romano. Já falo um pouquinho mais sobre isso também, que está ali em Daniel 7, tá? Que é a própria figura do anticristo, tá? O qual ressurgirá. Esse Império Romano aqui, vou falar um pouquinho sobre isso, ele ressurgirá. Ele dará início à última semana, quando fará uma aliança de paz com Israel, a qual será quebrada depois de 3 anos e meio. Nós temos visto aí alguns acordos de paz, né, de Israel. Tá? Eu particularmente vejo que isso está contribuindo, nós estamos caminhando, né, para essa 70ª semana, mas ainda não é o acordo de paz. Tá? Existe o acordo de paz, que é aquele que é o acordo, né, onde o anticristo já vai estar sendo revelado e ele fará esse acordo com Israel, né, e isso vai inaugurar de fato a última semana. Isso vai inaugurar ali esse período tribulacional, esses 7 anos, né, que fechariam
a 70ª semana, né, esse acordo de paz vai ser quebrado no meio ali da tribulação, né, no 3 anos e meio ali. Então, os 3 anos e meio final é o que muitos chamam de a grande tribulação, realmente, né, onde esse acordo de paz vai ser quebrado, e aí a coisa vai ficar realmente muito, muito pior, né, em relação a guerras, e enfim, como eu disse, né, agora há pouco, isso forma um preâmbulo, uma base muito boa, porque o coração do livro do Apocalipse, ele está aqui na 70ª semana. Né? É um tratar de Deus para com Israel. Né? Então você vê ali 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, toda essa questão acontecendo em meio a esses 7 anos. Então eu costumo dizer que o coração do livro do Apocalipse ele está realmente fundamentado nessa 70ª semana. Ok? E aí também há a questão dos pontos de vista, tá, com relação ao arrebatamento da igreja, que é outro assunto, talvez para uma outra hora, né, mas alguns creem aqui, eu particularmente acredito que a igreja é arrebatada antes dessa 70ª semana. Né, eu não acredito que a igreja ela esteja ali presente nesse tempo tribulacional, né, Apocalipse 4:1, quando João ele vai até os céus, né, a igreja ela é retirada. Então, para mim, de Apocalipse 4 para frente, a igreja não está mais na terra. Né? São as 70 semanas de Daniel. Né? Se você voltar um pouquinho aqui, deixa eu me voltar aqui no texto de Daniel 9, olha só como é que começa a profecia. Né? Isso eu acho que é um dos argumentos que me fazem acreditar, né, no ponto de vista pré-tribulacionista, né? A igreja arrebatada antes da grande tribulação. Um período de 70 semanas de sete foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim, ele vai dizer o porquê, né, do período, mas ao seu povo e à sua cidade santa. É um tratar de Deus para com Israel e não para com a igreja do Senhor, né, que foi estabelecida aqui na era da graça, no reino da graça. Ok? Mas acho que é importante também salientar aqui, tá, nós temos outros 2 pontos de vista, tá, o meso-tribulacional ou mid-tribulacional, né, a igreja ela é retirada da terra no meio da grande tribulação, né, quando o acordo de paz ali para o anticristo ele é quebrado, e alguns ainda vêm como pós-tribulacionista, né? A igreja passaria por esse tempo aqui na Terra. É importante mencionar, tá, que há muitas pessoas compromissadas com o Evangelho, né? São pessoas que de fato não estão brincando de igreja nem nada disso, que têm esses pontos de vista diferentes, tá? Pré-tribulacional, meso-tribulacional ou pós-tribulacional. Eu particularmente, tá, meu ponto de vista é pré-tribulacional. Então eu acredito que a igreja ela é retirada antes da grande tribulação. Mas a gente também pode, né, isso aqui é um estudo escatológico, é a questão do arrebatamento da igreja. Né, também tem muito assunto aqui, tá, dentro desses 7 anos, no que diz respeito ao arrebatamento. A gente, qualquer hora, pode conversar um pouco sobre isso também. Então, vou me ater aqui somente a essa questão das 70 semanas. Ok? Então, olha só. Tomadas como um todo, né, as 70 semanas de Daniel apresentam toda a história de Israel, né, desde o tempo de Neemias, no ano 444, quando ele recebe o decreto de Artaxerxes para reconstruir o templo, até a segunda vinda de Cristo. Para quê? Gente, aqui é que a coisa começa a ficar linda demais, para estabelecer o milênio, o reino milenar. Então veja bem o que nós temos. No ano 444, ano 33, pelo calendário gregoriano, tá, nós temos ali as 69 semanas proféticas de Daniel, né, então encerra-se essas primeiras 69 semanas, tá, só lembrando, né, divididas em 2 períodos, porque o primeiro período de 7 semanas que diz respeito à reconstrução de Jerusalém, e depois mais 62 semanas até a vinda de Jesus. Então fecham as 69 semanas. Tá, coloquei aqui novamente 2020 porque é onde que a gente está, beleza? Mas a gente não sabe até onde, né? Nós vamos aqui, até onde vai a era da graça. Vemos aí o princípio das dores, vemos as dores de parto se intensificando, né? Vemos o mundo cada vez mais apresentando as manifestações, né, da vinda de Jesus, mas estamos no reino da graça, era da igreja, tá? Esse grande parênteses na história aqui da humanidade. Então nós vamos ter a 70ª semana, semana de número 70, né, mais 7 anos, fecham ali os 490 anos. E ao findar desses 7 anos, ao findar dessa 70ª semana, nós temos aqui então um reino milenar, tá? Descrito em Apocalipse 20, no verso 1 e 6. Ou seja, um reinado de 1000 anos, onde Jesus Cristo, o Messias, né, ele de fato vai se assentar naquele trono, lá em Jerusalém, né, e de fato vai governar as nações.
E nós vamos ver, então, daí, literalmente, né, o cumprimento de várias profecias. Entre elas, por exemplo, ó, Isaías 9, 6, a gente canta parte, né, desse versículo, desse texto, mas é um texto que, no que diz respeito, que o seu cumprimento em breve aí, né, deve acontecer. Diz o seguinte, ó, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. Ó, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. É o estabelecimento do reino de Jesus Cristo aqui na Terra. Né? O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Isaías 9, lá, versos 6 e 7. Olha só o que Jeremias disse. Jeremias profetizou a respeito desse filho de Davi, desse descendente de Davi que reinaria. Né? Jeremias 23, versos 5 e 6 diz, pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E seu nome, e este será o seu nome, né? O Senhor é a nossa justiça. Né? Nós cantamos há algum tempo atrás, né, canções que falavam sobre o Tsekenu Yahvé, ou seja, o Deus que é a minha justiça. Né? Esse reino será marcado por justiça, não haverá mais corrupção, não haverá mais nenhum tipo de governante corrupto. Isso terá um ponto final, né, no reino milenar. Então, nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Então, quando a gente pensa nas 70 semanas, o findar delas é o estabelecimento, né, do reino milenar, onde Jesus, de fato, ele virá com os seus santos ali, né, para reinar nessa terra aqui, um reinado de 1000 anos. O fato de Israel já estar de volta à sua terra, né, e aí, quem lê entenda, né, você sabe que Israel já foi estabelecido como nação, né, há mais de 70 anos. Tá, de haver atualmente um movimento em favor de um governo mundial e de já existir um movimento religioso universal, indica que o tempo de cumprimento dos eventos escatológicos está muito próximo. Nós estamos muito próximos de entrar de fechar esse parênteses, né, que é a Era da Graça, e de fato entrar aí para dentro da semana de número 70, né, no que diz respeito lá às semanas de Daniel. Eu acho também muito importante mostrar para vocês aqui, Daniel, né, jamais imaginou isso, talvez ele não entendesse até muitas partes da profecia, mas nós já estamos há milhares de anos na frente, no que diz respeito à história, tá? Então a gente já pode identificar alguns elementos dentro da história do que já aconteceu. Eu particularmente acredito na profecia não de uma maneira alegórica, mas de uma maneira muito literal. E muitos, não só eu, né, muitos estudiosos entendem dessa maneira, tá? Veem dessa maneira, e não tem como eu falar das 70 semanas, né, a gente falar de todo esse preâmbulo, tá? Essa base, né, para o estudo escatológico. Como eu disse, tem muita coisa para se ver ali dentro da própria semana de número 70, a questão de arrebatamento, a questão das duas testemunhas, a questão da besta, o falso profeta, né, a figura do falso profeta, enfim, tem uma série de situações ali, né, o próprio reino milenar, como ele será, né, os eventos que vêm após o reino milenar, que Apocalipse ainda diz que Satanás será solto, né, durante o tempo milenar ele vai ser preso, mas depois ele vai ser solto por mais um pouco de tempo, vai seduzir as nações. Tem ali a invasão de Gog e Magog, a batalha do Armagedon, ainda, tá, acredito eu, meu ponto de vista, que está dentro da 70ª semana, são guerras, lembra, guerras até o fim, que marcam ali o fechamento desse tempo profético, né, a batalha do Armagedon sendo a última grande batalha ali. Mas, enfim, são temas que depois a gente pode ir trabalhando, tem muita coisa para se dizer dentro de cada tema. Mas eu acho importante a gente comentar aqui a respeito da estátua do sonho de Nabucodonosor, porque ela também nos dá base para esse estudo escatológico, tá? Para a gente ver o cumprimento dessas 70 semanas e o que vem depois, que é o reino milenar. Né, Daniel 2, a partir do verso 31, né, Daniel ali, depois você lê com calma, tá? Não vou me ater aqui a isso, mas, né, Nabucodonosor ele tem um sonho, ninguém consegue dizer qual é o sonho, qual a sua interpretação. Nós chegamos em Daniel, Deus revela a Daniel. Então Daniel vai dizer o seguinte, ó,
Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante. Esse foi o sonho, né, que Nabucodonosor teve, e Daniel vai revelar o sonho e a interpretação. Tá? E a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro. E os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços, de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Glória a Deus. Você já captou aí um pouquinho? Esse é o cumprimento, né, desse reino milenar. Olha só, vou mostrar para você aqui uma tabela, tá, dos impérios mundiais da Bíblia na história de Israel. Tá, houveram outros impérios, né, outros grandes conquistadores. Estou falando aqui sobre a história de Israel. Tá? Quando a gente vê todo o campo histórico bíblico, nós temos lá o império, né, do Egito. Lembra que ali em José traz sua família, né, traz Jacó, seu pai, seus irmãos, toda aquela questão do perdão ali, mas eles se estabelecem no Egito. O que acontece ali até o Êxodo? Eles são escravos do Egito. Então houve um império aqui, né, onde Israel ficou cativo. Deus os tira aqui com grande poder, abre o mar, maravilhas acontecem, enfim. Nós temos aí do ano 722 a 605 o Império Assírio. Tá importante falar um pouquinho sobre isso aqui também, porque as 10 tribos do norte, né, o reino do norte, né, as 10 tribos de Israel vão em cativeiro aqui. Né, se lembra que na divisão ali de Israel, o reino do norte, né, não teve nenhum rei praticamente ali bom, enfim, eles vão por exílio por causa do pecado, né, por causa da rebelião contra o Senhor. Bom, o Império da Síria cai no ano 605 aproximadamente, a gente tem ali na história, então, a Babilônia se levantando, o Império Babilônico. Tá, e aqui é onde Judá vai para o cativeiro, um pouco mais tarde, né, mas ela também vai a cativeiro o Reino do Sul, né, entre os anos ali 605 e 539. É aqui, sob esse contexto, tá, já no Império Babilônico, que Daniel ele tem, então, essa visão a respeito das 70 semanas proféticas. É aqui que Daniel está recebendo a revelação, né, interpretando o sonho de Nabucodonosor, na verdade, a respeito dessa grande estátua. Se você lê a interpretação em Daniel capítulo 2, quem é a cabeça de ouro? É Nabucodonosor, né, o imperador, o grande rei da Babilônia. Após ele, quando ele cai, vem um reino um pouco mais fraco, né, sobre a terra, que seria o império aí medo-persa, né, os medos e os persas. Tá? Aqui os cativos de Israel começam a retornar ali a partir do ano 536, né? Eles retornam, na verdade, quase toda a sua totalidade, a sua terra em Jerusalém. Tá? Então esse é o império ali cujos braços, o peito, né? Ali é de prata. Tá? O império medo-persa cai. Quem que aparece na história, gente? O império grego, a Grécia. Ok? Ano 321 até ali próximo do ano 63. Tá? Israel aqui está sob o controle, né, do reino grego, né, que está sediado ali na Síria. Você vê aqui outras profecias, tá, em Daniel 8, falando, por exemplo, que muitos estudiosos ligam aquela profecia à questão de Alexandre o Grande, as suas conquistas, né, que seria como passaria muito rápido as suas conquistas, como um leopardo com asas. Esse é um outro assunto também, a gente pode depois falar de Daniel capítulo 8, ali, que diz respeito a esses dois impérios que se ergueriam. Né? Daniel ainda não tinha visto o cumprimento histórico, mas ele estava dando a ele uma visão profética, né, sobre o futuro, a respeito dos dois impérios que apareceriam depois do babilônico, né? O Medo e também o Medo persa, tá? E também a Grécia. E por fim, né, a gente fechando lá as 69 semanas, nós temos ali um império que é comparado ao ferro, né? As pernas, os pés, ali, ferro e barro, né? Então, entre o ano 63, a partir do ano 63 a.C. ali, nós temos o Império Romano. Né? Então, Israel está sob a autoridade de Roma ali,
E aí você vê ali várias passagens dos evangelhos, né? São de Pilatos, você vê todo, até o próprio livro de Atos, toda aquela ideia da igreja primitiva, de Jesus, a crucificação, a própria vida do Senhor, né? Debaixo da autoridade desse império aí, né? De Roma. Né? É interessante, né? Só abrindo parênteses aqui, o próprio Jesus diz a Pilatos que nenhuma autoridade lhe seria dada, né? Ele teria sobre Jesus se não fosse dada dos céus, ou seja, já havia algo profetizado, né, por parte do Senhor dos Exércitos, né, o Senhor Criador dos céus e da terra, muitas centenas de anos antes, né, a respeito de que Roma seria um império também, né? Então, Jesus ali é entregue, né? A gente tem ali o cumprimento da semana 69. É importante um marco aqui, tá esse marco 70, esse ano aqui, né, onde Jerusalém realmente é destruída. Então, é um claro cumprimento da profecia, onde Jesus diz ali, tanto em Marcos 13 quanto em Lucas 21, de que não ficaria ali pedra sobre pedra. Lembra os discípulos falando assim, olha que grande construção, olha que pedras magníficas. Jesus fala assim, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja destruída. Então, nós temos o cumprimento literal dessa profecia também no ano 70. Né? Então, e aí, a partir daí, nós vemos um declínio de Roma, né? Na era da igreja, entrando ali para dentro daquele grande parênteses. E aí nós acreditamos, né, como a Bíblia só fala a visão profética, nós temos esses 4 impérios, né, um ressurgimento de Roma depois do arrebatamento. Né? Então, de alguma maneira, nesse cenário que nós temos aqui atual, né, nos próximos anos, enfim, acredito, muitos estudiosos acreditam nesse ressurgimento de Roma. O Império Romano ele vai, de alguma maneira, aparecer na figura de alguém, e aí quem me escuta que entenda, né, de alguma forma ele aparece no cenário mundial novamente como império para governar. Por quê? Porque esse último império, ou esse penúltimo império, tá, de Roma, lembra a pedra, uma pedra ela vai ser removida da montanha, né, e ela vai destruir todos esses reinos anteriores aqui. Ou seja, nós acreditamos, né, que o próprio Senhor Jesus, quando ele se manifestar na sua segunda vinda, quando ele vier com a sua igreja, né, então todos esses reinos da terra, todos esses impérios na história de Israel, eles passarão, né, ficarão como folha ao vento, né, vai ter passado para um reino que jamais terá fim, o reino milenar, o reino onde o governante que vai estar lá no centro, né, lá em Jerusalém, lá vai ser o Jesus, né, esse grande rei de toda a terra vai reger as nações ali. Né? Em Daniel 2,44, continuando aí dentro do capítulo 2, ele diz assim, enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Que reino é esse? O reino milenar, né? O reino de 1000 anos de Jesus Cristo. Né? Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para todo sempre. Então, gente, isso aqui é assim, eu sei que surgem muitas questões, surgem muitos, mas dezenas, vou dizer infinidades aqui, mas dezenas de outros assuntos a respeito que marcam esse período, né, que marcam a história da humanidade. Mas eu quero focar aqui hoje, tá, estamos aqui tentando ser pontuais com relação às 70 semanas proféticas de Daniel, tá, registradas em Daniel 9. Então nós temos o primeiro período, que é o período no que se refere à reconstrução do templo, um segundo período que seria até a vinda de Jesus, a sua morte, seu sacrifício na cruz, um grande parênteses que nós entendemos a história, né, que é essa era da igreja, tá, por fim, a última semana, né, que é o período tribulacional de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, que é o coração do livro do Apocalipse. É difícil você começar a estudar o Apocalipse, né, e começar a pensar em assuntos escatológicos sem ter essa ideia das 70 semanas muito claras. E depois que fechar as 70 semanas, Jesus aqui vem em glória com a sua igreja glorificada, que nós vamos reinar com ele esse período de 1000 anos na terra. As pessoas, né, todo mundo saberá o que é um reino justo, um reino sem corrupção. Enfim, Jesus ele vai colocar de fato ordem em todo o caos que nós vemos aí na nossa sociedade. Amém? Né, vemos aí esse cumprimento aí desses grandes reinos e o último império, né, o último império mundial que a Terra vai ver, o melhor império que já surgiu, o império que vai, de fato, nunca terá fim, né, seu reino nunca terá fim. Será esse reino milenar sob o comando de Jesus Cristo aqui, né, o Deus Pai vai entregar as chaves do reino a ele, as chaves já estão na mão de Jesus, na verdade ele vai reinar realmente nessa terra e vai mostrar para todos
o que é um reino de justiça, um reino de paz, né? Um reino realmente de prosperidade. E todos os outros reinos da terra, eles passarão, né? Eles serão destruídos, como diz a visão ali de Daniel, capítulo 9, né? Diz, Daniel capítulo 2, desculpa, então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira, mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Então vai ser lindo demais, gente, vai ser algo assim espetacular, vai ser algo fantástico, né? E Apocalipse 1:3, eu gostaria aqui de fechar esse vídeo aqui, né, essas 70 semanas aqui, falando um pouquinho sobre aí Apocalipse 1:3, né, quando a gente começa os estudos escatológicos, quando João vai começar a ter as visões, né, ele diz, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a mensagem, obedecem o que ela diz, porque o tempo está próximo. Amém, queridos? Eu quero gravar ainda um segundo vídeo, eu já vou colocar os dois juntos, tá? Vamos ver se a gente já solta os dois, já peço que você acompanhe primeiro esse, sobre as 70 semanas de Daniel, e vai ter um outro vídeo aí intitulado Reino da Graça versus o Reino da Glória, que fala a respeito desse grande parênteses, né, onde a gente vive aqui a Era da Graça, e depois sobre o Reino da Glória, sobre esse reino milenar. Tentar mostrar alguns textos aqui que diferencia, muitas vezes há essa confusão no nosso coração, né? Reino de graça, reino de glória, reino de graça. A gente começa a invocar coisas que estão preparadas para o reino da glória, para dentro do reino da graça. Isso não está certo, não é tempo, ainda não é tempo. Né? E a gente deixa de viver coisas como filhos do reino da graça, porque estamos achando que é para o reino da glória. Tá, então eu vou gravar já um segundo vídeo aí explicando um pouquinho melhor sobre isso daí, que você acompanhe também. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, qualquer dúvida que você tiver. Tá? Eu sei que isso aqui abre leque para conversa para lá de ano. Tem muito estudo aqui dentro, né? A gente pode pensar aí, quem sabe, aí num curso de escatologia, tá? Mas essas coisas que eu estou dizendo aqui, tá? Essa parte que nós estamos colocando, isso aqui é a base. Isso aqui é a gente tentar posicionar na história essas 70 semanas proféticas. Tá? Qualquer dúvida que diz respeito a esse ponto aqui, por enquanto, você pode me procurar, você pode mandar um WhatsApp para nós, né? Para a gente souber, a gente te responde, te envia, a gente conversa um pouco sobre isso. Ok? Eu vou pedir que você acompanhe aí o segundo vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o reino da graça e o reino da glória. Ok? Que Jesus te abençoe. Você fica na graça, na paz e até mais.